Amados, boa noite, amém? Amém? Você vai ficar de pé agora e você vai cumprimentar esse amado e essa amada aí que está do seu lado, que está atrás, na frente, amém? Fique de pé e vamos cumprimentar os nossos irmãos, isso! Um abraço caloroso. Eu já cumprimento aqui os amados que estão em casa, boa noite, a paz do Senhor, espero que vocês estejam bem, tenham passado um dia abençoado e vamos participar desse culto aqui para a glória do Senhor. Louvado seja Deus, que maravilha, que bom. Fala com esse irmão, que bom que você veio, que bom te rever, glória a Deus, aleluia, que maravilha, glória a Deus, glória a Deus, Deus é bom, aleluia. Amém? Amém, queridos? Amados, o pastor está fazendo assim com vocês hoje um exercício, senta, levanta, né, Claudinho? Amém, Claudinho? E agora nós vamos ficar de pé mais uma vez, e nós vamos levantar um clamor, amém? Nós vamos orar a Deus, e esse momento vai ser um momento de intercessão. Nós temos alguns irmãos que estão aí acamados, né, familiares acamados. Entramos um domingo aí com muitas notícias, né, de enfermidades, mas glória a Deus, viu, irmãos? Filho do pastor Ronaldo, o Marcos, né, teve no hospital, basicamente internou, mas já está em casa, fazendo alguns exames, né, mas Deus tem respondido a oração, graças a Deus. Eu creio que eu conversei com a Anne, amanhã eu vou fazer uma visita para a mãe dela, mas ela ainda está num quadro clínico, né, bem crítico, né, Guilherme? Continuemos orando pela mãe da Anne, né? O pai do nosso irmão Nil fez a cirurgia. Amados, eu acho que aquele homem já bateu o recorde de cirurgia, viu? Tá velhinho, mas eu vou te falar com você, né? Glória a Deus. A hora que o Nil tirou a foto e colocou ele lá, é uma alegria para nós, né? Irmãos, e uma coisa importante, deixa eu te falar. Você precisa colocar no grupo pedindo oração. Deixa o pastor falar para você uma coisa. Quando Josué estava numa batalha, ele precisou da intercessão de Moisés e da ajuda de Ur e Arão sustentando o braço dele. E a Bíblia deixa uma coisa ali maravilhosa como ensino para nós. Enquanto a mão de Moisés estava levantada, Josué prevalecia. Mas quando a mão de Moisés abaixava, Josué estava perdendo a guerra. Fala do poder da intercessão. Então nós não podemos cochilar não. Deus é poderoso, todo poderoso, mas Ele chama a igreja a orar. E Deus age através da oração. Amém, queridos? Então nós precisamos orar, e eu louvo a Deus por essa igreja, porque nós temos visto Deus operar através das orações. Então você que está vivendo algum problema, alguma situação, coloca seu nome lá, irmão, pede oração, faz igual os irmãos estão fazendo, manda um papelzinho para o pastor para colocar, porque nós precisamos intensificar, e vai preparando, tá? Eu ia colocar uma vigília agora para sexta-feira, mas como o Espírito Santo falou comigo, vai ser feriado, esse povo vai, eu vou pegar vocês esse mês, porque nós vamos voltar, irmãos, para as vigílias. Amém? Deus tem me chamado para uma vida de jejum e oração. Eu ontem fui deitar, e eu cheguei para o meu despertador lá, né, o celular, para colocar às 5 horas da manhã. Eu estava um pouco cansado, confesso. E eu pensei assim comigo, não, eu vou dormir até 6 horas. Eu ia sair 6 horas para o trabalho. Aí o que aconteceu? Eu não coloquei. 5 horas meu sono acabou. Aí o Espírito Santo falou assim, você não precisa de despertador não, levanta que está na hora. Fui eu para o joelho, passei 1 hora ali com o Senhor, pedindo a Deus, Senhor, me atrai para a oração, me ensina a ter contentamento, estar em oração. A oração, irmãos, não pode ser peso para nós não podemos ter a oração assim, pensando assim, não, agora é hora de orar, não, nós temos que cultivar uma vida de oração, isso deve ser prazer, satisfação para nós, e olha, não saia para nada, para nenhum lugar, sem antes falar com Deus, amém? Deus é um Deus que ouve oração, e esse momento nós vamos clamar, tá bom? Vamos orar pela mãe, eu esqueço o nome da mãe da Anne, Vânia, né? Irmã Vânia, vamos orar por ela, o seu Teovino que está em recuperação, o Marcos também que está recuperando, né? Tem uma menininha, a neta do pastor Elson que ele está lá na África orando, né? Pela netinha dele, e o que você lembrar aí, vai orando, irmãos, tenha fé, amém, querido? Tenha fé, o que Deus espera de nós é nós confiarmos e crermos nele, que ele é poderoso, a vontade dele que prevalece, mas ele nos manda orar. A Bíblia diz assim, olha, se tem alguém entre vós enfermos, ore, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então feche os seus olhos, eu queria que esse momento você
levantasse um clamor. Você é um servo do Senhor, uma serva do Senhor, do Deus Altíssimo, aquele que a Bíblia diz que Ele não está com braços encolhidos para que não possa abençoar, e nem com os ouvidos tapados para que não possa ouvir. O teu povo clama e Ele ouve, e conforme a tua soberania e vontade, Ele responde para louvor da sua glória. Pai, muito obrigado, Senhor. Privilégio nosso, ter esse momento também de orar, de poder interceder. Jesus nos ensinou a interceder, Ele intercedeu por nós, e nos ensina a orar intercedendo. Por isso, nessa noite aqui, nós como igreja, estamos levantando um clamor ao Senhor, Pai, que está atento ao clamor dessa igreja. Oh meu Deus, vá de encontro, Pai, a todos esses amados, que foram citados aqui, que estão sendo colocados diante do Senhor, para que o Senhor possa intervir, Pai amado, com o teu poder. Nós clamamos pela dona Vânia, Senhor, opera na vida desta mulher, Senhor. Deus, abre os seus ouvidos espirituais, para que ela possa ouvir a voz do Senhor, e que nesse momento de enfermidade também, ela venha, Senhor, ter um encontro genuíno com o Senhor, ela venha ouvir a voz do Senhor. Deus, o Senhor possa operar na vida dela, repreendendo todo o mal, toda a enfermidade. Nós clamamos, Pai, renova a força da família, que está acompanhando ela ali no hospital, para que eles não venham enfermar, mas que eles tenham força para ter vigor, e continuar nessa empreitada, até assim o Senhor permitir. Nós sabemos, Pai, que o Senhor é um Deus que está trabalhando. Toma a netinha do pastor Elson, Senhor, oh Deus, restaura essa criancinha, Pai. Deus, repreende essa enfermidade, essa infecção urinária, em nome de Jesus, Pai. Nós clamamos o Senhor, opera, Pai, levanta essa criança para a glória do teu nome. Abençoa a restauração do irmão Etelvino, Senhor, o pai do Nil, restaura esse homem, alcança ele também, Pai amado. Deus, tem misericórdia. Nós clamamos pelo milagre da salvação, e neste tempo nós cremos que o Senhor está salvando. Vai de encontro ao Espírito Santo, opera nessa vida, faça o milagre da salvação, e restaura este homem para a glória do Senhor. Nós te pedimos, ó Pai amado, vá tomando, Senhor, cada vida, Senhor, cada pessoa, são tantas, ó Deus, e nós te pedimos, vá de encontro. Aqui tem irmãos clamando, para que pessoas possam alcançar a tua graça, possam alcançar o teu poder. Nós oramos, Pai, toma o Marcos, restaura a vida dele, Pai. Deus, que esse problema que ele teve, não fique nenhuma sequela, que o Senhor possa entrar com providência, Senhor, e está operando na vida do Marcos. Levanta ele, restaura ele, Senhor, e que ele possa também caminhar, Pai, firme na tua presença. Deus, nós te pedimos essa noite, Pai, nós clamamos confiando no Senhor, um Deus de perto, de longe, um Deus que está operando, Pai. Deus, eu te peço, não só por enfermidade, mas agora pela tua igreja que aqui está, os que estão em casa, eu venho te pedir, nós vamos pregar a tua palavra, Senhor, e nós te pedimos, Senhor, opera, Senhor, de maneira que essa palavra encontre descanso nos corações, que o Senhor, ao falar conosco essa noite, cada um possa ser reavivado, renovado, fortalecido, alimentado, e saia daqui com a viva esperança, sabendo que o Senhor está cuidando do teu povo, o Senhor ama o teu povo, o Senhor está, Pai amado, atento, Pai, àquilo que o teu povo de fato precisa. Por isso, Espírito Santo, vem com o teu poder, vem com a tua graça, me reveste, me dê sabedoria, me dê entendimento, fala através de mim. Sou limitado e preciso do Senhor. Que essa noite o Senhor abra o entendimento, que aonde essa palavra chegar, ela traga cura, ela traga despertamento, ela traga, Senhor, esperança, ela salve, Pai amado. Nós oramos, Senhor, crendo no poder da tua palavra, assim nós te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém. Querido, aproveitando que você está de pé, abra a sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, e nós vamos no capítulo de número 17, e vamos ler apenas do versículo 1 ao versículo de número 7, Êxodo 17, do capítulo 1 ao versículo de número 7, glória a Deus. Você que está em casa, abra a sua Bíblia, desliga tudo, e vamos meditar na palavra, porque eu creio que Deus há de falar conosco essa noite, glória a Deus. Vê se alguém do lado está sem Bíblia, isso, quem tiver com celular, abra o celular, né? Quem encontrou, diga amém, amém? Glória a Deus. Tem alguns que estão procurando, eu vou esperar, pode ficar tranquilo, viu, irmãos? O importante é vocês abrirem e ver que está escrito, amém? Irmã Carmen, está acontecendo um avivamento lá em cima, fecha só a porta para nós, as crianças têm que estar bem, né, irmãos? Glória a Deus por elas, que Deus abençoe as nossas crianças, que Ele continue operando, salvando.
guardando as nossas crianças, abençoando os pais, as professoras, e que as nossas crianças, em nome de Jesus, venham crescer em estatura, graça e conhecimento do Senhor, e venham marcar essa geração com o poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Está declarado na palavra de Deus, Êxodo 17, do 1 ao 7. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel, do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito? Para nos matares de sede, a nós e a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo algum dos anciões de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Versículo derradeiro, versículo 7. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Amém, queridos? Pode tomar assento, deixa a sua Bíblia aberta. Nós estamos aqui com a irmã, como é que é o nome da irmã? Patrícia. Seja bem-vinda, viu, irmã? Sinta-se abraçada pela igreja. Amém? Vamos cumprimentá-la? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém? Amados, eu quero que você me dê sua atenção agora. Enquanto nós estivermos pregando, permita Deus ministrar o teu coração, aproveitando esse momento que nós estamos vivendo aí de tantas adversidades, que nós estamos cercados com elas, né? A gente, como falou no domingo, a gente começou o domingo já com muitas notícias não boas, semana passada, e nós estamos vivendo um tempo assim, na verdade, de muitas adversidades, em várias esferas da vida, mas Deus continua assentado num alto e sublime trono, amém, queridos? E eu quero que você pense na bondade de Deus, na graça de Deus, na misericórdia de Deus, na fidelidade de Deus, num Deus imutável, amém, queridos? Num Deus que nada muda naquilo que está concernente aos seus atributos, o seu caráter. Então eu quero que você pense nisso, porque nós às vezes somos tentados pela nossa natureza pecaminosa, até pelo inimigo, às vezes falar como esse povo falou, né? Será que Deus está comigo mesmo? Quem de nós aqui, um momento de aflição, que as forças estavam se esvaindo, não murmurou contra Deus? Tem momentos, irmãos, que a luta vem pesada, e aqui não é uma crítica, não, é porque tem momentos que a gente às vezes se sente só, desamparado, mas essa noite eu quero declarar na sua vida, o Senhor disse: eu jamais te deixarei, eu jamais te desampararei, e nós precisamos conservar isso no nosso coração, porque a luta vem, amém, queridos? Então eu quero que você pense nisso, bondade de Deus. Nós vamos trabalhar em cima dessa temática, apesar de nós, Deus nos alcança com a sua bondade. Repita comigo: apesar de mim, Deus nos alcança com a sua bondade. Porque não é mérito nosso, amém, queridos? Não é mérito nenhum nosso, porque se nós fôssemos olhar para nós mesmos, nós não merecemos nada do que Deus tem feito por nós, em favor a nós. E eu penso muito no livro de Romanos, capítulo 8, versículo de número 33, que está escrito: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Então ele não poupou o filho,
E no Filho nós recebemos bênção, é nele, é por causa do Filho. O mérito é de Jesus. Então nós temos que glorificar a Deus pelo seu Filho amado Jesus Cristo. Ainda que Deus não viu em nós mérito, mas Ele propôs o Filho ir para a cruz, para que nós nos tornássemos propício a Ele, e através de Cristo nós somos abençoados, amados pelo Pai. Amém, queridos? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, eu quero que você guarde essa informação, tanto no Antigo quanto no Novo, como no decorrer da história, irmãos, todo mérito, ou seja, bênção que nós recebemos, o mérito é de Cristo, recebemos nele. E eu estou batendo nessa tecla porque é sobre ele, não é sobre nós. É por isso que nunca você deve pensar assim, eu estou recebendo de Deus porque eu mereço. Não é porque nós merecemos. Esse texto deixa bem claro para nós. Não pense você que a escrita aqui que revela um povo rebelde, um povo com a mente curta. Por que mente curta? Esse povo tinha acabado de sair do Egito, viu as 10 pragas sendo derramadas no Egito, e eles foram poupados. Então eles viram Deus que com mão forte usou Moisés para tirá-los do Egito. Então não é nada sobre nós, amém, queridos? É sobre o Senhor. Então tudo, desde o Antigo no Novo, ao decorrer da história, tudo que nós recebemos gratuitamente, da parte de Deus, é por causa de Cristo Jesus. Queridos, no livro de Efésios, eu quero, amado, aí na mesa, coloca para mim Efésios, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6. Eu quero fazer essa leitura com vocês. Olha para o pastor Hernani, você que estiver anotando, pode anotar. Eu vou fundamentar essa fala, o mérito é dele, para que você possa ver escrito na Bíblia, que Deus quis registrar, o mérito é de Cristo. Então Paulo vai escrever em Efésios, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6, o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Pode mudar. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, presta atenção nisso aqui. Então, povo do Antigo Testamento, do Novo Testamento, de toda a história, a eleição aconteceu antes da fundação do mundo, antes da criação. A profecia de Jesus Cristo em Gênesis 3,15, que ele viria, nós já fomos abençoados nele. Então, o mérito é do Filho de Deus, é de Jesus Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Versículo 5, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o benefício de sua vontade. Para terminar, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Você pode dar um glória a Deus por Jesus Cristo? É por isso que essas canções, irmãos, tem que adorar a Jesus. É Jesus, igual eles fizeram aqui mais uma vez. O centro é Ele. Amém, queridos? É nele que somos abençoados, é nele que nós somos aceitos, é nele que nós somos salvos. Amém, amados? Uma coisa interessante, que a memória do povo é fraca, e nós temos que tomar muito cuidado com isso. O povo hebreu, eles passaram pelo Mar Vermelho, significando ali o que? Salvação. Porque atrás vinha Faraó, para voltá-los para o cativeiro. O mar se abre e eles passam. Passado um tempo, eles reclamaram porque eles estavam com fome, querendo alguma coisa para alimentar, reclamando daquilo que eles comiam no Egito. Deus manda do céu o quê? O maná. Passa um momento, eles vão reclamar como reclamaram aqui nesse texto, que estavam com sede, e Deus faz sair água da onde? Da rocha. Então a gente vê que tudo isso aí que Deus fez está apontando para Cristo, está apontando para Ele. Tudo isso aí no Velho Testamento está apontando para aquele. O próprio Jesus falou lá em João 6, né? Vocês comeram o maná que Deus fez descer do céu, mas ele é perecível. Mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. O alimento que alimenta vocês, e vocês não têm mais fome. Amém, queridos?
Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, então em Cristo nós somos abençoados. Apesar de nós, irmãos, Deus nos alcança com a sua bondade. Presta atenção, porque eu não vou seguir a sequência aqui como a gente faz de praxe. Mas eu quero pegar primeiramente aqui, nesse ponto aqui do versículo 2, nós vamos voltar no versículo 1, porque eu quero falar um pouco sobre esse Deus bondoso, que apesar de nós, Ele nos alcança com a sua bondade. E dentro desse texto nós vamos tirar algumas reflexões. Mas eu quero pensar com vocês aqui, porque nós também, em alguns momentos, nos identificamos com esse povo. Porque é um povo que murmurou, é um povo que reclamou. Eles viram tantas bênçãos, tantos milagres, mas faltava alguma coisa por um período de tempo, eles já estavam reclamando novamente. Então, se você pega comigo do versículo 2 e vai até o versículo de número 5, então você vai ver um povo reclamando com Moisés, falando para Moisés o quê? Nós já lemos, eu vou aqui só fazer uma síntese. Ele reclama com Moisés, achando que Moisés tinha obrigação, sendo que ele era um homem como eles também, um ser humano, que a confiança de Moisés estava em Deus, como a deles também deveriam estar. Tudo que Deus fez acontecer foi por intermédio de Moisés, mas quem fez acontecer foi o próprio Deus. E nós precisamos pensar nisso, amados. Tem momentos que vão chegar, que vai ser momentos de luta, de tribulação, de aflição, e é aí que nós temos que parar, e como eu falei numa ministração passada, nós não podemos ter memória curta, nós temos que trazer à memória aquilo que Deus tem feito por nós no passado, fez ontem, mês passado, ontem de ontem. Você quer ver uma coisa, uma matemática rápida? A pandemia veio, levou milhares e milhares de pessoas, eu e você estamos vivos. Você lembra, Cláudio, quando você perguntou para o médico, deitado no leito de hospital, estava com Covid, e aquele tanto de gente morrendo, e você perguntou para o médico, o que vai acontecer comigo? Você testemunhou isso para mim, e o médico falou assim, ó, você crê em Deus, ora ele, mais ou menos isso, não foi? Cláudio tinha quem orar, e naquele hospital que o Cláudio estava, muitos ali foram embora, desceram à sepultura, o Cláudio foi um que saiu, glória a Deus por isso, e nós temos que trazer isso à memória, queridos, porque senão nós vamos se posicionar como este povo, que virou para Moisés e falou, você nos trouxe para morrer aqui, Moisés? Estavam quase apedrejando Moisés, blasfemando contra Deus, colocando Deus à prova, esqueceram muito rápido, mas Deus, irmãos, Ele não faz nada por nós, por mérito nosso, é apesar de nós, que a sua bênção nos alcança em Cristo Jesus, é apesar de nós. Nós às vezes estamos como esse povo, reclamando, murmurando, né? Quem aqui nunca murmurou? Quem aqui nunca um dia levantou porque não tinha alguma coisa, reclamou? Os adolescentes fazem isso, os jovens fazem isso, os adultos fazem isso, criança faz isso, mas nós precisamos parar, porque a Bíblia nos ensina em tudo dai graça, em tudo, não é verdade? Você já parou para pensar, que dia que você chega no fogão, e tem uma comida gostosa, e aí por um momento você abre a boca e fala assim, não tem isso aqui não, não tem isso, você levanta para trabalhar, está chovendo, mas está chovendo, se nós não tomarmos cuidado, nós reclamamos de tudo, irmãos, e não paramos para pensar, às vezes reclamamos dos filhos que Deus nos deu, que é a herança do Senhor, nós reclamamos do cônjuge que Deus nos deu, que tem problema, que é imperfeito, nós também somos, nós reclamamos do salário que Deus fez chegar a nós, por uma porta de emprego que Ele abriu, nos dando inteligência, saúde para sair para trabalhar, e às vezes pegamos o salário e falamos assim, que merreca, nós precisamos repensar, somos abençoados nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, apesar de nós, somos abençoados por Deus, amém, queridos? E nós vamos caminhar aqui refletindo algumas coisas, eu quero pensar um pouco no versículo de número 1, a Bíblia diz aqui o seguinte, queridos, tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, preste atenção nisso aqui, tá? Fazendo suas paradas, segundo a vontade deles, eles caminhavam e falavam assim, agora nós vamos parar aqui, não, a Bíblia deixa bem claro, segundo o mandamento do Senhor, segundo o mandamento do Senhor, é interessante, quando você está lendo ali o povo, quando estava no Egito, no deserto, perdão, tinha uma nuvem, que dava a eles o quê? O frescor, naquele sol escaldante do dia no deserto. À noite tinha 2 colunas de fumaça que os aqueciam naquele frio das madrugadas no deserto.
A nuvem, a Bíblia deixa isso bem claro, quando a nuvem mexia, eles avançavam. Quando ela parava, eu quero falar com você essa noite, querido, Deus requer isso de nós hoje também. É para nós irmos quando Deus falar, vai. Mas quando Ele falar assim, fique quieto. Não seja precipitado. Não fique ansioso, porque Jesus ensinou em Mateus 6, não andeis ansioso por coisa alguma. Nós às vezes queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, do nosso jeito, e não é assim que funciona. Então Deus levou este povo para um lugar, passou em alguns outros lugares, você vai ver lá no livro de Números, alguns lugares que Deus levou esse povo. Mas chega em Refidim, Deus manda eles ficar ali. E para nossa surpresa, você leu na sua Bíblia, o que tinha em Refidim? O que não tinha em Refidim, melhor dizendo? Água. Não tinha água em Refidim. Olha para o pastor Hernando, você que está em casa, porque muitas coisas que você talvez está passando, você não está compreendendo. E muitas vezes te leva a lugares que vai faltar alguma coisa, mas Ele vai estar lá. Ele vai estar lá. Deus não te leva a um lugar por acaso. Deus não está permitindo alguma coisa na sua vida à toa. Tudo que Deus está fazendo na minha vida e na sua tem um propósito. É por isso que quando você pega a palavra de Deus e você lê que todas as coisas Deus faz por cooperar para o bem daqueles que o amam, você tem que reter essa palavra e guardar ela. Agora, Deus leva um povo para um lugar que não tem água. Nós somos uma igreja, graças a Deus, que tem aberto a palavra de Deus. E nós estudamos os atributos de Deus. Fala para mim um atributo de Deus da igreja, um atributo, fala para mim. Um atributo. Um de cada vez. Fala um. Amor, muito bem, não fica... Amor. Um outro atributo que a gente fala muito dele aqui na igreja, a onisciência de Deus. Um Deus que tem ciência de todas as coisas. Um Deus que antes que a palavra seja formada na minha boca, Ele já a conhece. E essa onisciência de Deus me dá descanso. Porque Deus já chegou no final, Ele não chegou, Ele está no final do meu problema. Ele já sabe todo o processo que eu vou passar. Agora, vocês acham que Deus não sabia que ia levar o povo para um lugar que não tinha água e que o povo não ia murmurar? Deus sabia que o povo ia murmurar, irmãos. E eu louvo a Deus quando eu for para essa palavra e meditei. Porque eu fico pensando uma coisa, às vezes eu estou murmurando por causa de alguma coisa que não aconteceu no meu tempo, não aconteceu do jeito que eu queria, e ainda eu falo para Deus, eu estou orando e nada acontece. E tem um Deus com a sua bondade, está ali com paciência, com longanimidade, com amor, sabendo que eu estou murmurando, ainda assim Ele quer me abençoar. Ele quer te abençoar. Ele sabia que esse povo ia murmurar, ia falar lá do Egito, do lugar que eles estavam em terra de escravidão, ia querer quase apedrejar Moisés, mas mesmo assim Ele leva esse povo com um propósito para um lugar que não tinha água. Caminhando de um lugar para o outro, de acordo com as ordens do Senhor. A primeira coisa que eu quero que você aprenda, Deus nos guia com a sua perfeita vontade, sem merecimento. Guarde isso. Eles foram para aquele lugar segundo o mandamento do Senhor, e eu quero que você guarde isso essa noite. Deus está nos guiando com a sua vontade, sem mérito nenhum nosso. Sabe por quê que é sem mérito nenhum nosso? Que nem sempre a gente quer ir para o lugar que Deus está querendo levar, sim ou não? Nem sempre a gente está satisfeito com aquilo que Deus está fazendo. Aí quando termina o processo, a gente dá glória a Deus e aleluia. Vocês querem ver uma coisa? Jonas, Deus viu Jonas, sabia que ele não queria pregar para os ninivitas, ele sabia, mas mesmo assim Deus trabalha na contramão da vontade de Jonas. Deus poderia fazer sim, irmãos, olha, se na nossa ótica pensássemos, lavasse a mão e falar, Jonas, você não quer cumprir minha vontade que é boa, perfeita e agradável, não, vou te deixar de lado. Mas Deus não fez isso com Jonas, porque Jonas precisava ser tratado. Jonas carregava consigo uma revolta contra os ninivitas, porque a história diz que os ninivitas eram sanguinários, eles tinham um requinte de crueldade quando eles iam contra os seus adversários. Então Jonas queria que eles recebessem juízo de Deus. Ele estava enfermo ou não? Estava enfermo, irmãos, porque Deus não nos ensina a pagar o mal com o mal. Olha como é que Deus é tão gracioso. Quantas vezes nós estamos indo na contramão da vontade de Deus e Deus está trabalhando para nos colocar no eixo, e nós às vezes não estamos entendendo, igual Jonas estava. Você vê que no final Jonas reclama. Os 4 capítulos do livro de Jonas são maravilhosos, mas você chega no final da história de Jonas, você vai ver Jonas reclamar de uma árvore que nasceu, deu a ele um pouco de sombra, depois Deus fez um bicho nela, comê-la e ela morrer.
e Jonas reclamar, ao ponto de Deus chegar para Jonas e falar assim: você tem pena de uma árvore que você nem plantou nem cultivou, e você não tem misericórdia de um povo que não sabe discernir nem da mão direita e nem da esquerda. Olha que Deus gracioso e maravilhoso. Irmãos, quantas vezes eu e você somos pegos andando na contramão e Deus está trabalhando, sabendo que às vezes nós estamos murmurando, estamos reclamando, mas sem mérito algum, Ele está nos conduzindo com a sua boa vontade. Deus sabe que eu e você ainda vamos errar, irmãos. Deus sabe que eu e você ainda vamos fazer coisas que vai desagradá-lo, mas mesmo assim Ele não desistiu de nós. Mesmo assim, Deus está empenhado em nos colocar no eixo, em fazer com que nós trilhemos na sua boa, perfeita e agradável vontade. E louvado seja Jesus por causa disso, porque o mérito é de Jesus Cristo. Amém, igreja? Então, a primeira coisa, a primeira reflexão que eu quero trazer para os irmãos é essa: Deus nos guia com sua perfeita vontade, sem mérito algum nosso. E que Ele continue nos conduzindo, que Ele venha contrariar vocês, que Ele venha me contrariar, e que a vontade dEle prevaleça, porque a vontade dEle há de nos levar no lugar que nós precisamos chegar. Amém, igreja? Não reclame, não murmure. Vamos para a segunda reflexão, porque o tempo vai caminhando. A Bíblia diz que eles acamparam em Refidim, porém lá não havia água para beber. Eu aprendo aqui nessa reflexão: Deus nos coloca em um contexto de prova, irmãos, para nosso crescimento sem merecimento. Eu não sei você, mas eu já passei por essa experiência, passando por uma prova, às vezes eu não busco entender o propósito de Deus, e às vezes eu vou reclamar: por que o Senhor está permitindo acontecer isso comigo? Guarde isso. Deus pode nos levar para um lugar que na nossa ótica está faltando alguma coisa que a gente queria que tivesse. Estava faltando água para esse povo, e não era um povo pequeno, era um povo numeroso. E Deus é irresponsável? Deus é incompetente? Guarde o que eu estou te falando. No meio da prova, Deus está trabalhando para o nosso crescimento. Tiago vai escrever isso: a prova vem não para nos destruir, mas é para nos aperfeiçoar. Espera, querido. Pastor, mas está pesada essa prova. Eu preciso daquilo que me faz realmente continuar caminhando. Eu tenho buscado, cheguei até agora e eu estou necessitado. Não tem ninguém melhor que eu e você para saber o que nós precisamos, a não ser Deus, irmãos. Não aconteceu ainda, não espera no Senhor. Não está do jeito que você quer, não espera no Senhor, não faça nada não. Eu sei, irmãos, que como eu falei com o irmão hoje, gurinha mesmo, a vontade de Deus é um desafio para nós. Nós falamos que ela é boa, perfeita e agradável, mas quando Ele nos submete à vontade dEle, ela é desafiadora, sim ou não? Ela é desafiadora. Se eu tivesse chegado lá, naquele lugar, tivesse daquela maneira, sem água, eu seria um que falava assim: como é que Deus me traz aqui, não tem água nesse lugar? Oh, meu Deus, nos livre disso. A prova é para nos aperfeiçoar, querido, para o nosso crescimento. E Deus, Ele está trabalhando, não esqueça disso. Nós estamos sendo tratados por um Deus que nos ama. E quando faltar alguma coisa, entenda isso. Se está faltando, não é porque Deus perdeu o controle, não. Ele está nos ensinando algo. Não chegou ainda? Espera. Não está do jeito que você quer, não? Espera. Espera. Ele é criador dos céus e da terra. Tudo se submete ao seu senhorio. Amém, queridos? Você acha que Deus foi surpreendido com a sua prova, com o seu problema? Você acha que Deus ele está assustado com o que você está vivendo? Tá não, querido. A vontade dele é desafiadora, mas a nossa melhor escolha é descansar na vontade dele. Amém, igreja? Então guarde isso aí. Deus, Ele nos prova, mas Ele sabe o que Ele faz, e Ele está trabalhando. Irmãos, vamos pensar aqui numa outra reflexão. O versículo 5 e versículo de número 6, me acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciões de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos
de Israel. Quero pensar aqui com vocês nessa reflexão. Deus, ele trabalha, irmãos, em todo o tempo, querendo nos ensinar alguma coisa. Em todo o tempo. Se você vai para o fim, do começo da Bíblia do livro de Jó, quando Satanás chega para Deus e fala para Deus assim, olha, aliás não, Deus fala para Satanás, viste meu servo Jó, homem íntegro e reto que se desvia do mal? O que Satanás fez? É lógico, ele está fiel ao Senhor, porque o Senhor cercaste de bens, toca nele, nas coisas dele, o Senhor vai ver ele se blasfemar contra ti. Deus permitiu? Permitiu. Pode tocar nas coisas dele, mas não toque nele. E você tem que guardar isso. O diabo só pode fazer alguma coisa até onde Deus permite. Só até onde Deus permite. E sendo assim, nós vamos entender uma coisa, irmãos. Nada vai acontecer com o servo de Deus, não sendo pela vontade do Senhor, ou permissão dele. E contudo, ele tem um propósito. Agora, nós vamos ver aqui uma coisa. Satanás toma de Jó o que ele tinha. Jó murmurou contra Deus. Mas Satanás volta de novo e fala assim, agora toca nele, enferma ele que você vai ver que ele vai blasfemar contra ti. Deus falou com ele assim, ó, toca na pele dele, mas não mata ele. Olha a limitação que Deus coloca. Satanás falou e colocou uma chaga em Jó, terrível. A mulher de Jó chega para Jó e fala para ele o quê? Amaldiçoa esse Deus e morre. Eu não vou delongar aqui que você conhece esses 42 capítulos do livro de Jó, e conhece a história de Jó. Jó não murmurou. Jó falou para a mulher dele assim, ó, Deus deu, Deus também tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas teve um momento que Jó começou o quê? A mostrar suas limitações, sim ou não? Não é verdade? Deus deixou revelado para nós lá, teve dias que Jó amaldiçoou até o dia que ele nasceu. Porque isso é os nossos limites, irmão, Deus sabe disso. Mas Deus está trabalhando em meio ao seu limite e ao meu limite, para nos aperfeiçoar, porque o mundo é rotativo, o mundo é um mundo de tribulação, a gente passa uma hoje, amanhã vem outra, e Deus está aperfeiçoando a nossa fé, a nossa confiança nele. Agora, o mais tremendo que chega no capítulo 37 de Jó, Deus começa a dialogar com Jó, e uma pergunta que Deus vai falar para Jó, uma delas é o seguinte, onde tu estava, Jó, quando eu criei o mar, e coloquei limites para ele, para que ele não pudesse passar dali, aonde você estava? Toda vez que você chegar na praia, aquele lugar maravilhoso, não é? Aquela água maravilhosa, que ambiente gostoso, não é verdade? Mas toda vez que eu chego no mar, Michele, e eu olho para aquela onda, vendo forte, e ela chega até na areia e ela para, essa palavra vem, Deus deu ordem para o mar, você vai vir até aqui, e aqui você para. Você já parou para pensar nisso? Deus falando com Jó, eu sou esse Deus, Jó. Você está vendo as estrelas, Jó? Você pode contar? Coloquei nome uma por uma, chamo cada uma pelo seu nome e elas me obedecem. Agora, Jó entendeu, porque chega no final do livro de Jó, o que ele vai dizer? Bem sei que tudo sabes, e nenhum dos teus propósitos podem ser frustrados. Ô, irmãos, a gente lê a Bíblia, mas a gente não deixa, às vezes, a Bíblia entrar dentro da gente. Sim ou não? Eu quero fazer você lembrar uma coisa nessa reflexão aqui. Deus faz sair água da rocha. Moisés, pega o teu cajado, pega o seu bordão, bate na rocha, Moisés, agora é para bater. Teve uma vez que ele mandou falar, ele bateu, mas agora era para bater. Sai água da rocha, irmãos. E a Bíblia fala, Deus fala com Moisés, e eu estarei lá com você. Deus ensina uma coisa aqui para nós, irmãos. Nós precisamos de água para beber? O corpo precisa, sim ou não? Mas Deus é melhor que água, viu? Deus é melhor que água. Você quer ver uma coisa? Moisés foi o único homem que passou no monte com Deus 40 dias e 40, ele não comeu e nem bebeu. Se nós estivermos com Deus, irmãos, descansa, porque é dele que nós precisamos primariamente. Deus está nos ensinando aqui, ele manda bater, mas ele ficou ali, deixando para nós o ensinamento, eu sou melhor que a água. Jesus falou para a samaritana, coloca para mim, filho, o Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 13 a versículo de número 15, é para que você entenda uma coisa, presta atenção no que eu vou te falar, olha para mim, aguça bem os seus ouvidos que eu vou te falar antes de eu ler esse texto, presta atenção.
Nós estamos passando na igreja com alguns irmãos, familiares, passando por um quadro terrível, muitas pessoas que você talvez conheça, passando por uma enfermidade que ninguém quer ela, que é o maldito do câncer. O câncer basicamente é uma sentença de morte. A ciência ainda não tem, ela consegue ir até um certo ponto, mas tem situações que ela fala, olha, não tem mais o que fazer. Por que eu estou falando isso, irmãos? Nós precisamos descansar num Deus, que Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, e o que Ele faz é perfeito. Ele é melhor do que qualquer milagre. Do que qualquer milagre. Nós oramos por milagre, nós queremos ver milagre, amém, queridos? Mas Ele é melhor do que qualquer milagre. Jesus, um certo momento, falou para os seus discípulos que vieram da grande comissão, alegres, saltitantes, falando, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome curamos enfermos. Jesus se alegrou com eles, mas Jesus não deixou de falar para eles, olha, estejais alegres, por ter o vosso nome escrito no livro da vida, porque lá nós estaremos com Jesus por toda a eternidade. Tem um hino que diz assim, irmãos, quem tem Jesus tem tudo. Tem tudo, irmãos. Jesus é melhor que qualquer conquista, queridos. Não fica desesperado pelas conquistas dessa terra, não. Você tem que trabalhar, nós temos responsabilidade, temos projetos, temos sonho, nada contra, isso não é pecado, mas Jesus é melhor que qualquer conquista nessa terra. Tem pessoas que eu conheço que chegou num patamar de finanças bem alto, mas chegou lá e declarou, eu estou vazio ainda. Já viajei para o mundo inteiro, cumpro o que eu quero, mas ainda eu estou vazio. Porque o que nós precisamos é do Senhor, irmãos. Moisés, quando Deus falou para Moisés assim, olha, Moisés, eu não vou com esse povo. Êxodo 33. Eu não vou com esse povo, porque esse povo é um povo rebelde. Eu vou mandar o anjo ir com vocês. O que Moisés falou? Não me deixa sair daqui, Senhor, se a tua presença não for comigo. É isso que eu e você precisamos desejar, irmãos. Mais que o ouro e a prata, nós precisamos desejar Jesus. A presença dele, amém, queridos? Ele é melhor que casamento, ele é melhor que o maior príncipe encantado, a princesa encantada, ele é melhor que a melhor profissão que você possa alcançar nessa terra, ele é melhor que tudo, irmãos, ele é suficiente, e nós temos que glorificar a Deus, porque não é por causa de nós, não é nada sobre nós, é apesar de nós, que recebemos esses benefícios, essa compreensão, na pessoa bendita de Cristo Jesus. Nós somos um povo feliz, irmãos, nós somos um povo alegre. O dia que eu enterrei minha mãe, eu olhei para minha mãe descer na sepultura, mas eu tinha uma coisa no meu coração, até daqui a pouco, mãe, daqui a pouco eu vou voltar a ver a senhora, porque Deus me deu essa esperança em Cristo Jesus, e eu não tenho medo de nada, irmãos. Eu entendo quando Paulo vai dizer em Filipenses, o viver com Cristo é bom, morrer é infinitamente melhor. Não que Paulo queria morrer, não era isso, mas ele estava deixando para nós uma coisa, e ele falou isso com propriedade de causa, porque se você se lembra bem, o apóstolo Paulo foi até o terceiro céu, então ele não está falando nada inspirado somente de coisa que ele não viu. Ele foi ao terceiro céu e ele disse, eu vi coisas inefáveis que eu não tenho vocabulário para expressar. Então ele sabe como era lá, e aí ele vai dizer, está lá, não é porque o que eu vi, mas porque eu vi Jesus. E um dia eu e você vamos ver Ele face a face, o amado da nossa alma. Querido, se alegre com o Senhor, ainda que haja tribulação, ainda que haja luta, fique feliz, porque nós temos Jesus. Jesus é a nossa alegria, amém, querido? Se você tem estado abatido, entristecido, não se esqueça disso. Olha o que Jesus vai falar para a samaritana. Nós não vamos ler todo o texto, mas você conhece bem o contexto, né? Que Jesus foi ali em Samaria, encontrou com a mulher e dialogou com ela, e essa parte me deixa maravilhado. Versículo de número 13, filho, até o versículo de número 15, olha esse momento do discurso, quando eu falo com você, que o nosso Senhor é melhor que água, verso 13, afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água, tornará a ter sede, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Querido, nós temos uma coisa que o mundo não pode nos dar, nós temos Jesus, dado por Deus gratuitamente, graça. Amém, queridos? Nós estamos caminhando para o final. E caminhando para o final, eu quero que você entenda uma coisa no versículo de número 7.
E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Eles tentaram e contenderam. Presta atenção. Esse texto ele começa falando de um Deus que leva o seu povo para um lugar segundo a sua vontade, que não tinha água, sabendo que o povo ia murmurar, mas ele não deixou de expressar, de revelar sua bondade. Agora esse texto termina com Moisés deixando um memorial. Presta atenção. Ele deixou um memorial. E nesse memorial está declarado: o povo tentou Moisés e colocou Deus à prova. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Deus sabia disso. Que o povo ainda ia falar desse jeito. Será que Ele está conosco? Será que Ele está conosco? E eu fecho com vocês essa noite dizendo: esse tema, apesar de nós, Deus nos alcança com a sua bondade. Ele não leva em conta aquilo que a gente fala, que é aquilo que a gente faz. E quando eu falo que ele não leva em conta, não quer dizer que nós vamos sair disparado e fazendo qualquer coisa e falando qualquer coisa. Não é isso que eu quero dizer. É porque se ele fosse nos abençoar por mérito nosso, ele não nos abençoaria. Mas não é por causa de nós, irmãos. É por causa de Cristo. É por causa de Cristo. E por isso que eu quero que você entenda essa noite. Adore ao Senhor. Você está passando por algum problema, por alguma luta, Deus, Ele não está indiferente. Ele não está indiferente. Quando nós erramos com Ele, Ele se entristece, mas Ele não nos abandona. Ele nos volta para o trilho novamente, como Ele está fazendo essa noite com nós. Apesar de nós, a sua bênção nos alcança em Cristo Jesus. Amém, igreja? Eu termino fazendo a repetição de Efésios. Coloca para mim de novo, querido. Efésios, capítulo de número 1. Eu amo esse livro, como toda a palavra de Deus, mas quando eu vou para essa letra, a partir do versículo de número 5, capítulo 1, volta no versículo 1 de novo, vamos pegar o versículo 1. Fique de pé no seu lugar. Presta atenção. A minha oração para terminar esse culto é que o Espírito Santo venha impregnar essa palavra no seu ser e no meu ser. Para que nós, até o final da nossa vida nessa terra, nós possamos adorar Jesus. Se tiver dia de luta, louvado seja o Senhor. Dia de vitória, louvado seja o Senhor. Então, presta atenção nessa palavra. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Pode mudar. Essa palavra é para os que são salvos em Cristo, irmãos. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais Põe a mão no teu coração. Não muda ainda não, filhão. Põe a mão no teu coração. Repita comigo: em Cristo, eu já sou abençoado. Você crê nisso, irmãos? Você crê? Amém? Guarde essa palavra. Guarde essa palavra. Nós já somos abençoados em Cristo Jesus. Amém? Cuidados por Deus, amados por Deus, separados por Deus, eleitos de Deus em Cristo Jesus. Olha que ele continua, versículo de número 4. Pode ir. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade. Para terminar, vamos ler esse versículo junto? Vou contar até 3 e nós vamos terminar nesse versículo. 1, 2, 3. Vamos lá. Para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Quem que é o amado? Quem que é o amado? Aleluia. Fecha seus olhos. Pai, nós te agradecemos. Nós te agradecemos, Senhor. Não é nada sobre nós, mas é pela fidelidade do Senhor, o teu amor incondicional, incomparável,
que o Senhor deu o seu Filho unigênito, e Ele pisou nessa terra, rejeitado, humilhado, maltratado, ferido por causa dos nossos pecados, mas declarou na cruz do Calvário: está consumado. Nós fomos ali, Pai amado, salvos pelo sangue derramado do Teu Filho amado Jesus Cristo, e quando Ele entrou naquela sepultura morto, e ao terceiro dia saiu ressurreto, nós fomos justificados, aceitos pelo Senhor, declarados filhos de Deus por intermédio de Jesus Cristo, e por isso somos abençoados. Muito obrigado, Pai. Meu Deus, aqueça o nosso coração com essa verdade. Espírito Santo, conserve, Pai, em meio a tantas lutas, tribulações, ó Deus, que essa igreja, os teus filhos, conserve essa palavra, para que ela não venha ofuscar, ó Deus, essa revelação, essa palavra gloriosa, ao qual nós temos, ó Pai, da parte de Cristo Jesus. Eu peço a Ti, Pai, renova cada um de nós. Fortalece, Pai. Não deixe, Pai, que em meio a essa luta que nós estamos passando, nós venhamos esquecer, Pai, do que o Senhor tem feito por nós, e o Senhor fez de forma perpétua, foi consumado, declarado, somos filhos por adoção, somos, ó Pai, selados pelo Teu Espírito Santo, e abençoados nas regiões celestiais. Nós Te louvamos essa noite, Jesus, muito obrigado, e nós Te adoramos, que o louvor esteja na nossa boca, que os cânticos estejam em nosso coração de gratidão ao Senhor, por tudo que Tu és e faz em nosso favor, Pai. Louvado seja o Teu nome, exaltado seja o Senhor Jesus Cristo. Nós assim oramos, Pai. Nós vamos cantar uma canção, ainda tem tempo, nós vamos adorar a Deus com uma canção. Amém, queridos? Pode soltar aí a canção, que nós vamos adorar o Senhor Jesus. As pessoas acreditam que a pouco... Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Pode aumentar, tá? Feche os seus olhos. Depois dessa ministração, adore o Senhor. Ele nos amou, Ele nos ama, e Ele breve vai voltar para nos buscar. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Adore, para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para
Vamos aplaudir ao Senhor, aleluia, aleluia. Obrigado, papai. Obrigado, Senhor, pelo teu filho amado. Aleluia, glória a Deus.